Alguma vez você já sentiu como se sua energia escorresse pelos dedos, como água impossível de conter? Já acordou com a sensação de estar presente, mas não realmente aqui? Como se seu corpo caminhasse pelo mundo enquanto seu espírito vagasse por dimensões invisíveis, desconectado, disperso, encoberto? Você não está sozinho. Milhões de pessoas vivem presas nessa névoa invisível, nessa bruma interna que entorpece os sentidos e apaga o propósito. Muitas vezes, chamamos isso de cansaço, de estresse ou simplesmente de rotina. Mas, na verdade, o que estamos experimentando é uma perda sutil, porém profunda, de conexão com a fonte vital da nossa energia. Essa corrente ancestral que flui além do corpo físico, além de tudo que a ciência moderna conseguiu decifrar. Nas sombras do tempo, quando os sábios não escreviam livros, mas sussurravam segredos sob a luz da lua, surgiram os mapas sagrados do corpo energético, diagramas que descreviam não apenas veias e músculos, mas também canais invisíveis por onde circula a força vital, o que os antigos mestres taoístas chamavam de Qi. E entre esses pontos, como uma joia escondida no templo interno do corpo humano, existe um cuja ativação pode restaurar a clareza mental, o vigor físico e a harmonia espiritual. Um ponto esquecido por muitos, mas reverenciado pelos antigos, o ponto 27 do meridiano do Rim. Um portal, segundo a medicina tradicional chinesa, que conduz a energia primordial que habita o núcleo mais profundo do nosso ser. Hoje, vamos mergulhar no mistério desse ponto, não como simples curiosos, mas como exploradores da alma. Vamos compreender por que essa chave energética pode transformar não apenas nossa vitalidade diária, mas também nossa percepção da própria existência. Esse conhecimento não é placebo, não é moda, é parte de uma tradição milenar, transmitida de mestre a discípulo em templos escondidos entre montanhas, em sussurros que só eram ouvidos por aqueles que estavam prontos para despertar. Neste vídeo, revelaremos o que é exatamente o ponto 27 do Rim e onde ele se encontra, por que sua ativação pode desbloquear a energia estagnada e elevar sua clareza mental, o que diziam os antigos tratados taoístas sobre o seu poder espiritual e, o mais importante, como você pode usar esse conhecimento no seu dia a dia para restabelecer a conexão com a fonte interna do Qi. Prepare-se para descobrir um segredo que esteve escondido bem abaixo das suas clavículas, esperando apenas ser despertado. Você está pronto para lembrar o que seu corpo sempre soube. Nas antigas montanhas da China, onde os monges meditavam envoltos pelo silêncio dos pinheiros e pela névoa, nasceu uma sabedoria que não se limita a curar o corpo, mas busca harmonizar o ser humano com o cosmos. Essa sabedoria é a medicina tradicional chinesa, uma ciência do espírito antes mesmo de ser uma ciência da carne. Nela, cada órgão, cada meridiano, cada ponto é visto como uma porta para os mistérios do universo. Dentro desse vasto sistema, os rins não são apenas filtros biológicos. Para os sábios taoístas, eles são o depósito do Jing, a essência vital, o armazém do código original com o qual chegamos ao mundo. O Jing é o que há de mais próximo de uma centelha divina, segundo a linguagem energética. É o fogo secreto que arde silenciosamente em nosso núcleo desde o momento da concepção. Quando esse fogo é forte, o corpo irradia saúde, a mente se mantém clara e o espírito se expressa livremente. Mas quando ele se enfraquece, a própria vida parece se apagar aos poucos, como uma vela que se consome na escuridão. O meridiano do Rim, segundo textos antigos como Huangdi Neijin, o cânone interno do Imperador Amarelo, não é apenas um canal energético. Ele é o caminho que liga ao abismo mais profundo do corpo, as raízes invisíveis da vida ao mundo exterior. E no topo desse caminho, logo abaixo das clavículas, encontra-se o ponto 27 do Rim, também conhecido como Shufu, ou a mansão do tesouro.
Por que um nome tão majestoso para um ponto tão pequeno? Porque Xufu representa a culminação da jornada energética que começa na planta dos pés. É o ponto onde a água do Yin encontra o ar do sopro vital, onde a energia herdada se cruza com a energia adquirida do ambiente. Simbolicamente, é a porta onde o espírito se manifesta através da palavra, da intenção e da clareza do pensamento. Para os mestres taoístas, esse ponto é uma encruzilhada sagrada. Por ele, flui o impulso original da vida e, ao mesmo tempo, a força que permite ao espírito se expressar através do corpo. Não é coincidência que ele esteja tão próximo da garganta, o centro da comunicação, do verbo, da expressão. Na prática esotérica, o ponto 27 do Yin é visto como um local de transição entre o invisível e o visível. Em certas escolas de alquimia interna, acredita-se que sua ativação correta alinha o céu e a terra dentro do corpo, ou seja, conecta a energia cósmica com a energia ancestral. Na filosofia chinesa, o corpo é um templo onde o espírito repousa como uma ave sagrada. E o ponto 27 não é apenas mais uma porta, é o frontão do templo, um umbral entre a potencialidade pura e a manifestação concreta. Aqueles que conhecem seu poder não o estimulam apenas para ter mais energia, fazem isso para despertar, pois onde termina o canal do Yin, começa a jornada da alma desperta. Imagine seu corpo como um templo sagrado, construído com precisão por uma arquitetura invisível. Cada órgão, cada osso, cada respiração faz parte de um design mais vasto do que você mesmo. Mas dentro desse templo há câmaras ocultas, salões secretos que não se iluminam com luz elétrica, e sim com consciência. E entre essas câmaras há uma porta de jade discreta, mas poderosa, que guarda a entrada para uma fonte inesgotável de energia. Essa porta se chama Xufu, o ponto 27 do canal do Yin. Para compreender realmente a função e o poder desse ponto, primeiro precisamos entender que, na medicina tradicional chinesa, o corpo é uma rede de energia viva. O Qi, ou Qi, flui como um rio através de canais invisíveis chamados meridianos. Cada um desses rios conecta os aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais do ser humano. O canal do Yin é um dos mais importantes, pois contém a energia mais profunda, densa e fundamental. O Jing, sua essência, é como o combustível primordial da alma encarnada, e ele não se regenera facilmente. É consumido pelo estresse, pelo excesso de emoções, pela má alimentação e principalmente pela desconexão espiritual. Mas existem formas de protegê-lo, cultivá-lo e até despertá-lo quando parece adormecido. É aqui que entra em cena o ponto Xufu. Esse ponto está localizado logo abaixo da clavícula, na borda do externo, em cada lado do corpo. Em termos fisiológicos, ele marca o fim do meridiano do Yin, mas na realidade é onde algo maior começa. Na tradição energética, o Xufu é conhecido por sua capacidade de elevar a energia do Jing ao plano consciente, transformando-a em clareza mental, força vital e, acima de tudo, presença. Quando ele está bloqueado ou fora de vibração, os sintomas nem sempre são físicos. Muitas vezes se manifestam como confusão inexplicável, cansaço sem motivo aparente ou dificuldade em tomar decisões. A pessoa sente como se não estivesse totalmente aqui, como se sua alma tivesse deixado o corpo por instantes. Essa é a desconexão entre o espírito e o corpo, o apagamento do fogo interior que antes ardia silenciosamente no centro do peito. Estimular esse ponto é como acender uma lâmpada em uma câmara escura. A energia que estava estagnada começa a se mover, o pensamento clareia, o corpo fica mais leve e a respiração se torna mais profunda. Mas o mais revelador acontece no plano sutil.
a pessoa começa a se recordar de si mesma. O Xufu possui ainda uma propriedade esotérica profundamente significativa. Ele conecta os hemisférios esquerdo e direito do corpo, e, portanto, do cérebro. Na simbologia taoísta, isso representa a união do Yin e do Yang, do feminino e do masculino, do passivo e do ativo. Quando esse ponto é trabalhado conscientemente, não apenas a energia é ativada, mas também as polaridades se integram. O ser humano recupera sua unidade interna. A técnica para ativá-lo não exige aparelhos nem rituais complexos. Apenas atenção, toque e respiração. Ao pressionar e massagear o Xufu, primeiro de um lado, depois do outro e por fim os dois ao mesmo tempo, ocorre um fenômeno fascinante. O Qi começa a circular em forma de espiral ascendente. Essa espiral, segundo algumas tradições internas, é a mesma que surge na medula espinhal durante a meditação profunda, simbolizando a ascensão do espírito rumo à consciência desperta. Mas essa não é uma técnica mecânica. Sua eficácia depende da presença. Se, ao tocar o Xufu, você está realmente consigo mesmo, sem distrações, sem pressa, o ponto responde. É como se reconhecesse sua intenção e abrisse o portal de uma energia que sempre esteve ali, esperando apenas ser invocada com reverência. O Xufu não é um botão mágico. É um lembrete, um espelho silencioso que te reconecta ao seu centro. E este é apenas o começo. Até agora, compreendemos que o ponto 27 do Yin, Xufu, é muito mais do que uma simples zona anatômica. É uma porta de energia, uma encruzilhada sagrada entre o ancestral e o celeste. Mas o que realmente acontece quando o ativamos de forma consciente e profunda? Que dimensões se movem? Que vibrações despertam? Para responder a isso, precisamos olhar para o corpo não como uma máquina, mas como um instrumento de ressonância. Cada ponto energético, como o Xufu, funciona como uma corda dessa harpa viva. Quando tocamos essa corda com intenção, não é apenas ela que vibra, todo o conjunto ressoa. Xufu tem uma afinidade direta com o elemento água, regente do Yin na cosmologia chinesa. A água representa o profundo, o oculto, o que flui sem forma, mas sustenta a vida. Quando está em equilíbrio, a água nos concede intuição, sabedoria interior, calma silenciosa e uma profunda conexão com o mistério. Mas quando se desequilibra, surgem medos irracionais, fadiga crônica, desorientação e perda de vitalidade. Nesse sentido, Xufu não é apenas um ponto para aumentar a energia, mas um interruptor que restaura a comunicação entre o profundo e o consciente. Ao estimulá-lo, não recuperamos apenas vigor, mas também direção, propósito e coerência. É como se o timão interior voltasse a se alinhar com o vento do espírito. Algumas pessoas, após trabalhar esse ponto por alguns dias, relatam sonhos mais vívidos, clareza emocional inesperada, ou até mesmo a sensação de ter voltado para casa sem jamais ter saído. O que isso significa? Que Xufu não afeta apenas o corpo físico, mas a orientação da alma dentro do corpo. E quando a alma está bem posicionada, o corpo responde com gratidão. As células despertam, a respiração se expande, o coração bate sem ansiedade. Não é coincidência que esse ponto esteja tão próximo ao centro da garganta. Em diversas tradições esotéricas, a garganta é vista como um centro de expressão espiritual, o canal por onde o espírito se transforma em palavra, canto e decreto. Quando o Xufu está bloqueado, é comum sentir que não temos voz, que não sabemos o que dizer, ou até que perdemos a capacidade de imaginar. A ativação desse ponto, então, restaura a voz da alma. Isso também está ligado à proteção energética. Quando o rim está enfraquecido e o ponto 27 está fechado ou sensível, o campo energético da pessoa se torna vulnerável, as emoções alheias entram sem filtro, as energias discordantes no ambiente se aderem com facilidade
e a pessoa se torna uma esponja energética. Mas quando esse ponto é trabalhado com respiração consciente e massagens regulares, ele atua como um selo energético, reforçando o campo áurico e ancorando o Qi no eixo central do corpo. Nas práticas mais avançadas de alquimia interna, ensina-se que esse ponto deve ser despertado antes de iniciar certas meditações profundas. Por quê? Porque se Shufu não estiver aberto, a energia mobilizada durante a meditação pode se estagnar ou desequilibrar o corpo. É como tentar canalizar um rio por um leito seco. Sem a abertura dessa porta, a corrente não encontra seu caminho. E aqui entra um aspecto sutil, porém essencial: a compaixão por si mesmo. O ponto 27 do Yin responde especialmente bem quando a pessoa não apenas se toca, mas o faz com intenção amorosa, sem julgamento. Shufu é sensível à qualidade do contato. Se for tocado com ansiedade ou automatismo, ele se fecha. Mas se for tocado como quem acolhe uma criança interior perdida, ele se abre. Nesse estágio, já não falamos apenas de técnica, mas de presença sagrada. Shufu se transforma em um ritual diário, um lembrete de que o corpo não é um fardo, mas um aliado. Dentro de nós, existe um mapa para a energia, a clareza e a própria aula. O verdadeiro poder de qualquer conhecimento esotérico não está em sabê-lo, mas em vivê-lo. Uma verdade milenar que não toca o cotidiano continua sendo apenas um eco. Por isso, agora que desvendamos o mistério de Shufu, o ponto 27 do canal do Yin, é hora de levar essa chave energética do símbolo para a vida real, do conceito para a experiência. Porque de que adianta conhecer uma porta se você não tem a coragem ou a constância para atravessá-la? A primeira e mais poderosa forma de integrar esse ponto na sua vida é por meio da prática diária do toque consciente. Você não precisa de nada além das suas mãos, da sua respiração e de alguns minutos de silêncio. Ao acordar, antes de olhar o celular, antes de falar, até mesmo antes de abrir completamente os olhos, coloque-se em posição sentada ou deitada. Leve os dedos indicador e médio logo abaixo da clavícula, na borda do externo, e comece a massagear suavemente esse ponto. Faça isso primeiro do lado direito, depois do esquerdo. E por fim, una ambos os pontos com os dedos em forma de pinça. Respire profundamente. Sinta seus pulmões se abrirem. Imagine que desse ponto emana uma luz clara, como uma centelha que se expande por todo o seu peito. Esse ritual matinal atua como uma chave mestra. Abre a energia estagnada, desperta o eixo mente-corpo e fortalece o escudo energético com o qual você sai para o mundo. Não apenas reduz o cansaço, fortalece a sua presença. Mas a prática não termina aqui. Há uma dimensão ainda mais profunda, a escuta interior. Quando sentir-se desconectado, confuso ou emocionalmente carregado, pare. Volte a Shufu, feche os olhos e pergunte: que parte de mim precisa voltar para casa? Muitas vezes o esgotamento não vem do corpo, mas das partes do nosso ser que deixamos para trás. Em uma discussão não resolvida, em uma decisão adiada, em uma traição à nossa voz interior. Shufu, quando tocado com sinceridade, age como uma bússola interna. Sua sensibilidade fala com você. Se dói, se está tenso, se está frio, é um sinal. Sua energia está dividida. Então, sua tarefa não é se corrigir, nem se forçar, é apenas se reunir consigo mesmo. Outro conselho essencial: cuide do que entra pela sua boca, pelos seus ouvidos e pela sua mente. O canal do Yin e o Yin se enfraquecem com o excesso de barulho, de comida sem vida, de estímulos que não nutrem a alma. Se quer que Shufu vibre alto, alimente o seu templo com beleza, silêncio e propósito. Evite conversas vazias, ambientes tóxicos e pensamentos repetitivos, não por moral, mas por energia.
E por fim, transforme esse ponto em um gesto de amor próprio. Não como uma técnica fria, mas como um momento íntimo. Se toda noite, ao encerrar o dia, você colocar a mão sobre o chufu e simplesmente disser "Obrigado por me sustentar", estará cultivando algo maior que energia. Estará restaurando um vínculo sagrado consigo mesmo. Chufu não é um segredo a ser guardado, é um portal a ser habitado. Às vezes, as chaves mais poderosas para transformar nossa vida não estão escondidas em textos antigos nem guardadas por iniciados. Estão logo abaixo da nossa pele, esperando que prestemos atenção, que façamos silêncio, que retornemos. O ponto 27 do Yin, Chufu, não é apenas mais uma zona energética dentro do sistema de meridianos. É uma dobradiça sagrada entre o que somos e o que esquecemos ser. É o limite entre o mundo denso da matéria e o mundo sutil da energia original. Por isso, ao trabalhar esse ponto, você não está apenas ativando sua vitalidade, está recordando o seu design espiritual. Ao longo desta jornada, vimos que Chufu representa o final do canal do Yin, mas não o fim do caminho. Pelo contrário, é o portal de passagem entre a energia ancestral que te trouxe até aqui e a consciência presente que pode te levar além. É o ponto onde o sopro vital se encontra com a intenção, onde o Yin começa a falar através de você. Mostrei como sua estimulação pode clarear a mente, revitalizar o corpo e restaurar o eixo da sua identidade profunda. Como, ao massageá-lo, você pode despertar não apenas sua energia, mas também sua intuição, sua capacidade de agir com presença e sua voz verdadeira. Mas, além de toda a técnica, esse ponto te lembra algo ainda mais essencial. O seu corpo não é uma prisão, nem um simples veículo. É um mapa, um oráculo vivo, um templo em que cada ponto, cada batido, cada respiração guarda um ensinamento, uma direção, uma memória sagrada. E quando você toma consciência disso, você deixa de ser apenas um praticante, se torna um guardião do mistério. Pense nisso. Se o corpo humano fosse um instrumento musical, Chufu seria uma das chaves para afiná-lo. Uma corda que, ao vibrar corretamente, permite que toda a sinfonia da sua existência flua em harmonia. Ignorar esse ponto é como tocar um piano com uma corda rompida. Algo sempre falta, algo sempre desafina. Então, o que você fará com esse conhecimento? Pode guardá-lo como uma nota mental, ou transformá-lo em um ritual. Pode tratá-lo como uma curiosidade, ou vivê-lo como uma prece diária. A diferença está na sua intenção. Lembre-se, o que segue a atenção. Onde você foca a sua energia, ali floresce a realidade. E se hoje você escolher focar em si mesmo, no seu equilíbrio, no seu despertar, então não estará apenas curando sua energia, estará curando seu destino. Porque toda jornada de transformação começa com uma decisão silenciosa. E talvez essa decisão, essa pequena centelha, esteja esperando bem aí, abaixo da sua clavícula, onde o céu toca o peito humano e se acende. Obrigado por chegar até aqui. Agora, não deixe esse conhecimento no ar. Pratique, compartilhe, viva. E se sentir que este vídeo plantou algo em você, inscreva-se, deixe sua experiência nos comentários e compartilhe com quem precisa lembrar que o corpo ainda guarda chaves e que a alma ainda quer abri-las. Até a próxima jornada. Mantenha viva a chama. E lembre-se, seu corpo não é um mistério a ser resolvido. É um segredo que você deve aprender a escutar. Que essa imersão tenha sido um aprendizado para você. Deixe o like, inscreva-se e vamos crescer juntos.